Imagina que seu negócio vai muito bem. Sua marca é forte, já está registrada, todo mundo conhece. Até que chega um concorrente e tenta registrar uma marca igual à sua. O que fazer nessa situação? Ou pior, imagina que você ainda está registrando a sua marca, mas seu pedido de registro foi indeferido. O que fazer? Hoje você vai descobrir. Meu nome é João Paulo, você está no PG On Air. No último episódio da nossa série do PG On Air sobre proteção de marca, a gente contou um pouco do registro, a primeira forma de se proteger uma marca quando você tem a ideia dela para o seu negócio. Nesse episódio, a gente vai falar de disputas que surgem no contexto do registro no INPI. É o que a gente chama de contencioso administrativo. E quem vai falar isso pra gente é o Sérgio, advogado do PG Law. Sérgio, muito obrigado por vir aqui conosco. Oi, João, é sempre um prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar sobre um tema tão relevante quanto esse, que impacta vários dos nossos clientes e também de outras pessoas que estão ouvindo o podcast. Perfeito. Então, acho que para começar, eu falei esse termo contencioso administrativo, às vezes ele assusta. Você pode explicar pra gente o que significa isso no âmbito do INPI? Claro, João. O contencioso administrativo, na verdade, ele é um termo guarda-chuva que é usado para se referir a todas as disputas que existem antes de envolver o Poder Judiciário, ou seja, que ocorrem no próprio contexto do INPI. Envolve, por exemplo, a apresentação de oposições, recursos administrativos e também de pedidos de nulidade. Todos esses processos, essas petições, ocorrem no próprio contexto do INPI. Não precisam envolver uma ação judicial, nada nesse sentido. Legal. E aí você mencionou todas essas disputas e mencionou os recursos, os pedidos e as oposições. Acho que pra gente quebrar, a gente pode começar primeiro com essa oposição. O que consiste a oposição? Então, quando você faz um pedido de registro de marca, esse pedido é publicado na Revista de Propriedade Industrial e é concedido um prazo de 60 dias para que quaisquer terceiros tomem conhecimento a respeito desse pedido de registro e se manifestem a respeito, caso haja, por exemplo, um conflito com a marca que essa pessoa já tenha registrada. E aí, nesse prazo de 60 dias, esse terceiro pode apresentar uma oposição, que é basicamente um momento em que o INPI permite que esses terceiros indiquem motivos que impediriam que a sua marca possa ser registrada. Por exemplo, ela copia um termo que já é registrado no INPI, ela se vale de um elemento gráfico, por exemplo, de uma outra marca, por exemplo, usa um símbolo semelhante, né? No caso de uma marca figurativa, como a gente chama, né? Uma marca que é só um símbolo, que não tem nada escrito. Ou uma cópia que pode ser parcial, pode ser integral, ou, por exemplo, nenhum desses motivos, pode não ser uma cópia. Pode ser, por exemplo, que ela utiliza um termo genérico, o nome de um rio, o nome de um município, ou o nome de um produto, por exemplo, também não pode ser registrado. Qualquer motivo que impeça esse registro pode ser alegado nessa fase na oposição. Então, é uma alternativa para que terceiros possam se opor ao registro da marca propriamente. Legal. E, por exemplo, eu tô lá com a minha marca registrada, eu vejo que está surgindo uma marca muito parecida com a minha, inspirada na minha, e quero fazer uma oposição. Qual o fundamento que eu posso dar para fazer essa oposição? Perfeito. O principal fundamento, né, normalmente, que é utilizado nas oposições é justamente a cópia, né? Que é o que está lá no artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, é o inciso 19, que fala sobre a reprodução ou imitação de uma marca já registrada. Então, por exemplo, pegou uma parte do nome de uma marca que já está registrada, utilizou um elemento gráfico, qualquer um desses elementos pode ser utilizado como um fundamento para a oposição. E na nossa experiência no escritório, né, que a gente trabalha com marca já tem algum tempo, na minha experiência também, esse é o principal fundamento que é utilizado pelo INPI para indeferir o registro de uma marca. É o fato de já ter uma marca registrada com os mesmos elementos, sejam gráficos, sejam escritos mesmo, né, o nome, por exemplo. Então, esse é o principal fundamento, é a cópia. E é também o que é mais utilizado pelo próprio INPI na fase do exame de mérito para indeferir, eventualmente, o pedido de registro. Certo. E aí você falou que tem esses 60 dias, né, do prazo da oposição. Então, pensando no episódio passado, a gente falou sobre o procedimento de registro, né? E pensando que a pessoa teve uma ideia, desenvolveu a marca, fez o que a gente comentou no episódio passado, que era a pesquisa prévia, definiu a classe, passou pelo período de oposição, e aí, eventualmente, a marca vai ser registrada. Porém, pode ser que não. Pode ser que o pedido seja indeferido. E aí, eu queria ver com você o que acontece caso o pedido seja indeferido.
Então, ainda existe chance, não é o fim dessa jornada, e aí existe o que a gente chama de recurso administrativo, que ainda é uma fase administrativa em que você apresenta uma petição, né, um recurso, que vai para uma instância superior do próprio INPI. E essa instância superior ela vai avaliar se existe a possibilidade dessa marca ser registrada com base naquilo que você alegar no próprio recurso. E aí é uma primeira oportunidade também de que você possa efetivamente defender a sua marca. Porque a gente coloca, né, às vezes, né, a gente faz uma pesquisa prévia, verifica se existe a possibilidade dessa marca ser registrada de fato, mas na prática isso é muito mais complicado, né? Existe a possibilidade de você registrar uma marca, por exemplo, com o mesmo nome, mas numa classe diferente. Ou seja, você utilizar o mesmo nome, mas para designar um produto diferente ou um serviço diferente, né? No episódio anterior já falou um pouquinho sobre essa questão da classe. Então, é no momento do recurso em que você vai poder efetivamente trazer essas questões. Porque quando você pede o registro da marca, é uma coisa muito burocrática, assim. É um formulário, basicamente, em que você coloca o nome, a fotinha da marca, se ela tiver um elemento gráfico. E esse formulário ele é analisado por um sistema do INPI. E é uma análise, infelizmente, muito robotizada. E tem que ser mesmo porque... São muitos pedidos. Exato. São diversos pedidos todos os dias. Então, é uma análise que é muito falha. Então, o recurso ele é basicamente a primeira oportunidade em que o depositante, né, que quem está requerendo o registro da marca, pode, de fato, defender a sua marca, por assim dizer, né, e falar, olha, pode ser registrado por A, B, C, e colocar esses motivos. E o que deve ter um recurso administrativo para proteger a marca? Perfeito. Basicamente você ter um recurso bem estruturado, né, que explique em que contexto aquela marca é utilizada, o que a sua empresa faz também, o que ajuda a entender em que contexto que a marca é utilizada, o produto que ela designa ou serviço. Também utilizar elementos gráficos, comparativos, colocar uma tabela que mostre aqui a diferença do termo tal para o termo tal, ou então uma tabela que mostre a diferença do elemento gráfico de uma marca para outra, que permita deixar bem claro para o funcionário do INPI que vai analisar esse recurso os motivos pelos quais de fato existe uma diferença e que a marca pode ser registrada, né? E na nossa experiência, quando você utiliza esses elementos, né, e de fato existe um fundamento, né, que permita a utilização dessa marca, que não justifica a decisão do INPI de indeferir, o recurso tende a ser provido, tá? Então, as chances são muito boas de um recurso bem elaborado ser aceito pelo INPI. Mas considero que eu sou uma pessoa azarada. Não te procurei antes para fazer o meu recurso. Fui mal assessorado e ele foi negado. O que eu faço? Então, ainda assim não é o fim. Existe ainda uma luz no fim do túnel. Isso acontece bastante também porque, como a gente tinha comentado, né? As análises do NPI são muito robotizadas justamente por causa do volume. Então, erros acontecem. E justamente por causa disso, existe uma possibilidade do que a gente chama de controle judicial dos atos da administração, né? Porque o INPI ele é uma autarquia, né, da administração pública federal. Então, é possível que você entre com uma ação judicial buscando rever esse ato do INPI. É o que a gente chama de ação anulatória de ato administrativo. E é uma ação em que você vai alegar os elementos que permitiriam que a marca fosse registrada e que o INPI não conheceu. E aí esse recurso, esse processo, né, vai ser analisado pelo Poder Judiciário e o INPI vai ser intimado, eventualmente interessados também nesse pedido de registro, caso tenha tido uma oposição, por exemplo, vão ser intimados e vão ter uma oportunidade de se manifestar no processo. E ao fim de tudo vai haver uma decisão judicial que vai ou deferir o pedido de registro da marca ou indeferir. Entendi. Eu imagino que isso leva um pouco de tempo, né? Mesmo demorando, vale a pena fazer esse registro? Com certeza. Em média, né, hoje um processo de registro de marca no INPI demora de 1 a 2 anos, né, segundo os dados que foram divulgados pelo INPI agora em 2025. O INPI anualmente ele publica um plano de ação para o ano e aí lá ele indica as médias de tempo de cada métrica, né, que é monitorada, e um deles é o dos pedidos de registro de marca. Tem de patente, desenho industrial também.
E aí demora em média de um ano e meio a 2. Então acaba, infelizmente, demorando algum tempo. Mas o INPI, ele, todo ano, ele implementa medidas para tentar reduzir esse prazo, estipulando metas e novas medidas para agilizar. E caso esse pedido de registro de marca seja indeferido na fase administrativa, ou seja, perante o próprio INPI, e você entre com a ação judicial, aí coloca mais pelo menos um ano e meio a 3 anos, talvez, para que isso chegue ao fim. Demora um pouco, né? Infelizmente, tanto a instância administrativa, né, do INPI quanto a Justiça do Brasil são muito atarefados, é muito grande o número de processos, mas vale a pena, porque a marca ela confere uma proteção muito grande, né? Permite que você, por exemplo, impeça que outras pessoas utilizem aquela denominação, que parem de comercializar produtos que utilizem essa marca. Então, é uma proteção muito grande, né? É a maior que existe, né, para esse tipo de propriedade, né, propriedade intelectual, e vale a pena, né? Tanto que existem mais de 400 mil marcas registradas no Brasil anualmente. Eu acho que, enfim, desde o início da nossa série, na verdade, desde o episódio 78 do nosso podcast, a gente já falou um pouco sobre marca, sobre propriedade intelectual, propriedade industrial, direitos autorais. E no episódio passado a gente começou a falar um pouco sobre a necessidade de proteger a sua marca por meio do registro, e a gente falou sobre a pesquisa prévia, e agora conversamos hoje sobre essas outras formas de se proteger a partir do momento em que você tem uma oposição ou um indeferimento, e como são importantes esses artefatos para a gente conseguir proteger a nossa marca. Infelizmente, a gente já está encerrando o nosso episódio, mas eu queria te fazer uma última pergunta, que é alguém que tem interesse em registrar uma marca ou se defender num eventual pedido de indeferimento, ou então um mau uso de terceiro, quais conselhos você dá para essa pessoa? Olha, o mais importante é você atuar com estratégia desde o começo. Desde o momento em que você pretende proteger a sua marca, né, com o registro, procurar uma assessoria jurídica especializada para poder fazer um levantamento, verificar em quais classes, quais marcas efetivamente que fazem sentido serem registradas para te dar uma maior proteção, e a partir daí pensar todo o resto que acontecer. Porque você tendo uma proteção da sua propriedade intelectual desde o começo, isso vai te permitir com maior facilidade no futuro se defender de um caso de cópia, de reprodução, etc. Inclusive, com notificação extrajudicial, pedindo para que a pessoa cesse o uso da marca, ou entrando com uma ação judicial. E aí, com a ação, você pode pedir, por exemplo, fixação de multa, para caso a parte não cesse o uso da marca. Então, são aspectos muito eficazes de proteção e que só podem ser utilizados caso tenha tido um planejamento desde o começo para proteção da propriedade intelectual do negócio. Sérgio, acho que tocamos em pontos muito importantes e conseguimos consolidar aí boas indicações de como proteger sua marca. Então agradeço muito pela presença, foi excelente. Eu que agradeço, João, fico à disposição aí para continuar o bate-papo no futuro. Obrigado. E se você gostou desse episódio, não deixe de nos seguir nas redes sociais e nas plataformas de áudio para ouvir novos episódios, temas diferentes e outras análises sobre o mundo do direito. Esse foi o PG On Air, muito obrigado e até a próxima.